boa noite, boa noite, boa noite. E aí, como é que vocês estão? Tudo legal? Tudo chique no último com vocês? Hoje nós demos uma atrasadinha, hein? Normal, né? Atrasar é uma coisa que, infelizmente, acontece. Deixa eu ver aqui, isso aqui também, isso aqui. Ui, alô, alô, alô. Estão me ouvindo aí? Qualquer coisa me dá um toque que a gente vai resolver essa questão do áudio, beleza? E aí, como é que vocês estão? Tudo beleza? Tudo chique no último volume? Começando então mais um programa. Alô, 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 aqui. Mais um programa da série a série de tudo um pouco, né? Aqui a gente fala realmente de tudo um pouco. O pessoal já está acostumado, né? E então é o seguinte, cara. Só que hoje nós vamos falar de uma coisa assim bem diferente e ao mesmo tempo é diferente e não é, né? Cara, minha vista tá ruim. Eu não tô enxergando. Quanto mais usa esse trem, parece que mais ele pede para usar, né? Eu confesso para vocês que eu tô um tanto quanto ansioso, nervoso, tô suando aqui. Eu tô com duas feras aqui na minha frente aqui, gente. É um negócio assim, é emocionante, entendeu? Olha com esses caras aqui, ó. Aí os caras aí estão, então, é emocionante, porque tem muita sabedoria aqui, tem muita coisa que nós vamos aprender, e é o que eu sempre falei para vocês, é o seguinte, aqui nós sempre, na Alternativa 2, o propósito do programa é levar a informação, a boa informação, certo? E eu sempre falei o seguinte, você sempre vai encontrar aqui um assunto interessante e inteligente para você e toda a sua família, certo? Confere, né? Eu costumo mandar abraços para todo mundo, porque o nosso podcast é um tanto quanto diferente, bem diferente, certo? E deixa eu dar uma olhada, não, tô perdido aqui com os mouse aqui, é esse aqui. Legal, bacana. Quero mandar um abraço aqui já para a Márcia que tá sempre aí com a gente, sempre conectada com a gente, o Andrezinho. Alô, André, beleza? O Fredson, o nosso cantor. Alô, cantor, você tá bom? Bacana, legal. Mas é o seguinte, hoje eu vou poupar os abraços, porque primeiro que nós estamos um pouquinho atrasados, mas isso também não tem problema não, né? Não tem problema de atrasar não, isso aí, tranquilo. O assunto hoje é um assunto, eu vou mudar até a trilha, rapaz, vou mudar a trilha porque o assunto de hoje é um assunto bem complexo. É um assunto que nós vamos falar sobre, eu não sei se eu posso falar se é sobre a Bíblia ou vamos falar da Bíblia ou é tudo junto, misturado. Bom, primeiramente, muito obrigado por vocês aceitar o nosso convite e participar e trazer sabedoria pra gente. Eu fico assim, super feliz. O Júnior já é de casa, né, Júnior? O Júnior já é de casa, já teve aqui. O Júnior é o cara do Metanoia. Vocês lembram do que nós conversamos aqui sobre Metanoia e mais umas outras coisas? Então, o Júnior é do canal lá, Metanoia. E também temos aqui o pastor Kleber. Como é que pronuncia o sobrenome? Opa, aqui, peraí, vai. Kleber Ud. Vem lá na Inglaterra. Eu ia perguntar a procedência mesmo, porque às vezes eu ia falar Wood. Eu falei, não é isso, eu acho que. Se você traduzir é Kleber Madeira. Exato. É? Madeira. Fala no microfone pra turma entender. Se você traduzir, o nome do pastor é Kleber Madeira, porque é o Wood mesmo. Entendi, legal. Se fosse a portuguesar, é Kleber Madeira, né? Kleber Madeira, legal. Bom, pro Júnior eu não vou fazer a pergunta não, mas pro pastor eu vou fazer. Parece que o Osmar estava aqui.
pro Júnior eu não vou fazer não, porque ele já contou a história dele, de onde é que ele é, dos qual é que é, mas o pastor eu ainda não conheço. É um prazeraço ter o senhor aqui com a gente, mas a primeira pergunta que a gente faz aqui, pastor, é o seguinte: de onde é que você é? Dos qual é que você é? Essa é a pergunta. O senhor é de onde? Seja bem-vindo. Obrigado, Jaime. Prazer estar aqui com você aqui no podcast. E eu sou de Pouso Alegre, né? Desde os 2 anos de idade. Ah, é? Eu nasci em São Lourenço, né? Perto de Soledade de Minas ali, mas com 2 anos de idade já vim pra cá, Pouso Alegre. Era isso que estava faltando, desculpa. E sou daqui. Então é daqui, desde os 2 anos de idade. Então já é Pouso Alegrense, já é Pouso Alegrense. Que legal. E faz muito tempo isso, parceiro? Desde 2 anos de idade, né? Então, mas quanto tempo? Ele não quer contar. Há quanto tempo há 2 anos? 41 anos atrás. Ah, é novo ainda. Tá tranquilo, Tá novo tranquilo, ainda, né? tá novo ainda. Oh, que legal. Bom, quem está com a gente aqui também é a Maria, lá de Itu. Alô, Maria, tudo bem? Meu amigo Paulo, alô, Paulo, beleza? Abraço, obrigado pelo carinho aí. Lembrando que nós estamos em 2 plataformas, tá, gente? Aquela azulzinha, tá? E naquela que começa com YouTube e com Tube, tá bom? Então nós estamos aí e, além de mais, estamos na rádio também, no www.alternativa2.com.br. Lembrando que nós somos uma web rádio, tocando músicas 24 horas, a rádio não para, entendeu? É 24 horas de só música boa, tá? Tem a nossa programação toda. Bom, o assunto hoje aqui é a Bíblia. A pergunta é o seguinte: a Bíblia é realmente a palavra de Deus? Até essa faz parte do título nosso aqui, né? Ela é realmente a palavra de Deus? Ela é a palavra de Deus. Tem muita gente, né, que tem essa dúvida, né? Muita gente que coloca a Bíblia em xeque, né? Tem gente que questiona: será que a Bíblia de fato é a palavra de Deus? Será que ela não contém erros? Será que, por ter sido escrito por homens, ela não contém falhas? Então, mas eu posso afirmar, creio que o Júnior também vai fazer a mesma afirmação: a Bíblia é a palavra de Deus. Então, nesses questionamentos, inclusive até eu já questionei, né? Quem nunca, né? Quem nunca? Porque, o que o senhor falou, a Bíblia foi escrita por homens, e de acordo com que a gente vai sabendo das coisas, agora com a internet a gente procura saber mais ainda, né? Você que está em casa, na dúvida, pergunta para o senhor Google. Aí depois você discute com o pastor. Eu falo: pastor, mas é assim, assado. Que o pastor sabe, às vezes até mais que o Google. Fala: não, aqui fala isso, mas tem isso e aquilo. Então eu questionava, falava assim: mas vem cá, não houve o tal do concílio e tal? Aí eu fico imaginando os caras lá. Vamos lá, nós estamos aqui, vamos ver, peraí, vamos ver essa parte aqui, essa aqui não, tira essa aqui não. Ou isso aqui é interessante para nós, vamos deixar aqui. Não, essa outra parte aqui, não, vamos mudar esse parágrafo aqui, vamos mudar, vamos acrescentar. Eu fico imaginando, será que foi assim? Porque nós somos falhos, né? O homem é falho. Será que foi assim? Ô Jaime, aí que está o X da questão. Quando a gente fala que a palavra de Deus, né, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, a gente precisa ter em mente o seguinte conceito: o conceito da inspiração. Por exemplo, quando você vai na segunda carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 3, versículo 16, vou ler o versículo, diz assim, ó: toda a escritura é divinamente inspirada, né, e proveitosa para ensinar, para mostrar erros, para corrigir e para instruir na justiça. Então, quando a gente coloca essa expressão inspirado, o que significa dizer? Significa que Deus usou homens, né, autores humanos, para comunicar sua verdade de forma fiel e inerrante. Então a própria Bíblia que já está dando testemunho que toda a escritura é divinamente inspirada. Por mais que homens falhos como nós foram os escritores da Bíblia, o autor é Deus. E Deus não pode falhar. Não, Deus não falha. Mas o senhor estava falando que isso que o senhor está falando, isso também está na Bíblia. Também está na Bíblia. Outra coisa que eu costumo falar também é o seguinte, que igual você vai fazer um bolo, né? Você pega a receita, se você um ingrediente que você errar, você já
detonou o bolo, já fez, já vai dar errado. Aí é o seguinte, uma vez fizeram a comparação, do mesmo jeito que tem a receita do bolo, tem a receita da vida. A Bíblia seria essa receita, a gente teria que seguir, que é difícil seguir, é muito difícil. Exatamente, você quer me ajudar? Gente, eu tô falando como se fosse vocês aí em casa, entendeu? Que eu sou tão leigo quanto, tá? Então por isso que eu tô falando desse jeito aqui, para ver se eles dão uma força pra gente, porque eu também tenho minhas dúvidas. Eu tô deixando a preferência de fala sempre pro pastor iniciar, porque além dele ser pastor, ele é meu coordenador no polo da FAESP. Então eu tô seguindo o princípio da hierarquia, né, e da autoridade. Mas é interessante a resposta do pastor Kleber com a sua pergunta. Eu sou uma pessoa que, assim, eu não sei se eu procuro a polêmica me procura. Mas já me Bem-vindo ao grupinho. Já me perguntaram assim, mas como é que eu posso confiar na Bíblia? Aí a gente usa a Bíblia para defender a Bíblia. E aí a sua pergunta, eu falei, pô, mas o que você citou é alguém citando algo dentro da Bíblia para defender a Bíblia. Mas o interessante é que, assim, o pastor até ele usou um termo muito interessante, que é esse texto que Paulo escreve para Timóteo, que era o discípulo de Paulo, vai ter ali, toda a Bíblia é inspirada por Deus, ou algumas traduções vão dizer divinamente inspirada. Aí acontece um fenômeno da escrita, que essa palavra divinamente inspirada, que é theopnestos em grego, ela só aparece uma vez. Ela é o que a gente chama de rapax legomena. É uma expressão que aparece uma única vez na Bíblia inteira. E por que em português foi traduzido para inspirado por Deus? A gente vai conhecer inspiração quando a gente está aprendendo a fazer exercício e a fazer primeiros socorros. Você tem inspiração, transpiração. É como se você inspirasse tudo que está ao seu redor, daquilo que é necessário para você continuar vivendo, você inspirar aquilo para dentro de você, para você encher os teus pulmões de ar e viver. Quando fala que é divinamente inspirada por Deus, quer dizer que Deus é quem autoriza, endossa, permite ou possibilita que você inspire tudo que está ao seu redor para que aquilo lhe seja suficiente. No fringir dos ovos é o quê? Os homens que escreveram aquilo que escreveram, eles usaram o que estava ao seu redor, na sua linguagem, na sua cultura, no seu tempo, no seu intelecto, e eles foram autorizados, aprovados, instruídos e permitidos por Deus. Por essa razão, você vai ter textos bíblicos, por exemplo, com homens usando sabedoria humana e o seu próprio ponto de vista em relação à vida, para explicar a vida segundo foi concedido por Deus. 2 exemplos bem rapidinhos, um no Antigo Testamento e um no Novo. O Antigo Testamento, quando Moisés precisa ensinar o povo que foi cativo no Egito 400 anos aproximadamente, na hora de dizer para eles o princípio, por exemplo, da vingança, Moisés, ele divinamente inspirado, ele repete uma lei de Hammurabi, a lex talionis, é olho por olho, dente por dente. Ué, mas Deus permitiu que ele usasse uma lei humana para ensinar sobre vingança? Sim, divinamente inspirado por Deus. Segundo exemplo, para encerrar minha fala, lá no Novo Testamento agora, você vai ver que Paulo, ele cita poesias de Epimênides, que era um poeta da ilha de Creta, que eram poesias gregas e conhecidas entre eles, para ensinar sobre más companhias. Ele fala, assim como dizem os vossos poetas, as más conversações corrompem os bons costumes. Ele usa a sabedoria humana, autorizada e inspirado por Deus, para ensinar a homens. É o famoso, olha com quem que você anda, que eu falo quem que você é. Justamente. Não é? Outra coisa que meu pai falava para mim também é o seguinte, se você andar com 2 caboclos, ele fala assim, se você andar com 2 caboclos inteligentes, você é o terceiro. Se você andar com 2 caboclos espertos, você é o terceiro. Por aí você tem uma ideia, né? Então quer dizer que o contrário também funciona. Olha com quem você anda que eu falo quem que você é. Raul Seixas falou, né? No final das contas, o maluco sou eu. O maluco sou eu, né? Mas vem cá, a gente vê, eu até vou pôr meu zóio aqui, mas assim, a igreja católica, ou outra igreja, eu falei católica veio na cabeça, a igreja católica, ou a igreja cristã, sei lá, qualquer outra igreja, eles não mudaram o jeito lá, a escrita do negócio, tudo. Os pessoal, quem garante que o que está escrito ali, porque tem gente que fala assim, a minha Bíblia é diferente da Bíblia, entendeu? A minha Bíblia
essa que está aqui, o que está escrito aqui é a mesma coisa que está escrito nessa aí, que está escrito na do padre, na do pastor? É desse jeito mesmo? Ou tem diferença? Tem diferença. A Bíblia da igreja A fala uma coisa que quer dizer a mesma coisa que da igreja B. Como é que é isso? Só para a gente entender. Ô Jaime, ainda antes de a gente entrar nessa questão se a Bíblia é diferente, quando você olha lá a carta, por exemplo, a segunda epístola de Pedro, no capítulo 1, versículo 21, olha só que interessante o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, ó: porque a profecia jamais foi produzida pela vontade humana, mas os santos homens de Deus falaram conduzidos pelo Espírito Santo. Então, o ponto que a gente precisa observar é que Deus tem o controle de todas as coisas e no trabalhar com os homens, esses homens que foram inspirados por Deus, como o Júnior aqui disse, eles não fugiram do controle de Deus ali, da inspiração do Espírito Santo. Então, por mais que a gente possa ter dúvidas, por mais que venha nesses questionamentos acerca, a Bíblia é diferente, a Bíblia católica é diferente da Bíblia protestante, a gente precisa compreender que nenhuma profecia foi produzida por vontade humana. Então, a soberania de Deus, ela está presente para que os textos bíblicos pudessem chegar até nós com fidelidade. Então, assim, já respondendo, a Bíblia católica sim tem alguns livros diferentes da Bíblia protestante, tá? Mas no contexto geral, no grosso ali, na sua maioria, os textos são os mesmos. Mas de repente seria a interpretação, o jeito que está escrito, ou a palavra que tem, alguma palavra que mudou, mas que quer dizer a mesma coisa, é isso? Existe, né, Júnior, a questão da tradução, né? Existem traduções, né, com vocabulário um pouquinho diferente, que isso às vezes até pode atrapalhar muita gente, principalmente aquele que nunca teve contato com a Bíblia, que não teve contato com os textos bíblicos. Ele pode ter alguma dificuldade na hora de ler, na hora de fazer uma boa interpretação, na hora de comparar uma Bíblia com a outra Bíblia, porque existem traduções diferentes, mas o conteúdo ele é o mesmo. Isso, é isso que eu ia falar. Achou a palavra, eu não estava achando a palavra. O conteúdo é a mesma coisa. Tem algumas coisas que são importantes também, para vir a reforçar tudo que o pastor falou. É importante, até os anos 1940, da nossa era moderna, contemporânea, quando nós íamos falar sobre a confiabilidade, a veracidade da Bíblia, se o que estava escrito ali foi alterado, e aqui nós vamos até meio que atuar como advogados da Igreja Católica, porque até a Reforma Protestante, todo evangélico praticamente era católico de uma mesma igreja. A Reforma Protestante acaba sendo um divisor de águas para nós termos ali os protestantes que protestam contra alguma coisa, e até a Reforma Protestante, os anos 1500 ali, as 95 teses de Lutero, todo evangélico praticamente ele era católico. O termo católico é um termo universal, que tem a ver com ser religioso, com seguir uma doutrina, com ter um padrão adquirido. Então, o catolicismo, ele é uma... O pessoal acaba meio que... universalmente, o termo não propõe essa diferença. Né? Você pode dizer que, sendo evangélico, você pode dizer que é católico porque tem a ver com sistematização de vida, religiosidade. Que a religiosidade vem do latim do religare, que é aquilo que foi desligado e precisa ser religado. Mas, hoje em dia, um evangélico não vai dizer que é católico porque... tem essa questão da palavra está intrinsecada na divisão, exatamente. Mas, por exemplo, até 1946, tudo que a gente falava sobre a Bíblia podia ser questionado e defendido com base na fé. E a fé nós entendemos que precisa ter um racionamento para ela ser fundamentada e não apenas em coisas que estão flutuando nos ares. Mas a partir de 1947, olha que interessante, encontraram nas cavernas de Qumran, na Cisjordânia, a região ali do Mar Morto, encontraram os famosos manuscritos do Mar Morto. Isso. Esses textos comprovaram que o que nós temos na Bíblia hoje é exatamente o que foi escrito dos originais. Então, se você pegar, a Igreja Católica não alterou versículos, ela não acrescentou, ela não tirou. Ela, inclusive, a Bíblia de Jerusalém, que eu tenho, que é uma Bíblia católica, de editora católica, ela é considerada uma das melhores traduções que nós temos do original para o português. Interessante. E assim, esses manuscritos do Mar Morto, que foram encontrados entre 1947 e terminaram de ser encontrados em 1956,
eles comprovam que a Bíblia ela é de fato confiável, porque o que nós temos impresso hoje nas nossas mãos está de acordo com aquilo que foi escrito originalmente. Elas são as cópias dos manuscritos mais próximos e mais fiéis aos originais que nós temos. Existem divergências em questão de pontos de vista. Por exemplo, tem um evangelho que vai dizer assim: Jesus entrava na cidade e via um cego. Um outro evangelista que escreveu depois vai dizer assim: Jesus saindo da cidade viu 2 cegos. E aí você olha e fala: não, mas a Bíblia é contraditória. Não, porque no princípio literário da confiabilidade, o fato que é imutável é Jesus estava nas proximidades da cidade e tinha um cego ali. Tinha lá, 1 ou 2, o por pessoal exemplo, tava lá. Você quer ver, por exemplo, o pastor vai chegar amanhã e vai contar para os amigos dele: ontem eu estava no podcast com um amigo meu, mas nós sabemos que aqui na sala, contando minha esposa, estamos em 4. Ele não disse uma mentira, ele só disse uma verdade limitada ao ponto de vista que ele considerou importante. Exatamente. Entendeu? Então isso também já traz Tem a questão de a disso. Bíblia é contraditória, mudaram, por que aqui fala que era um cego, aqui era 2, Jesus entrava, Jesus saía. Aí essa mesma história, você mesmo pode contar. Falei, ontem eu estive no podcast, eu e mais 3 pessoas. Exato, eram homens, eram mulheres, tinha algum relacionamento com algum, você entendeu? O nome disso é sinédoque. O ponto de vista da pessoa que está relatando pode ter variações da outra pessoa. Mas é a mesma história. Mas é a mesma história. É interessante. O Juninho é interessante também, já, porque isso prova de que Deus não usou robô, Deus usou seres humanos. Porque olha verdade. só, mais ou menos 1.500 anos, desde quando o primeiro escritor ali usado por Deus começou a escrever a palavra. 40 escritores diferentes. Olha quanto tempo decorrido de uma escrita para outra. Ou seja, e não tem contradição. Existem pontos de vista diferentes, como o Júnior aqui colocou, até porque Deus estava usando pessoas com as suas personalidades, com o seu estilo de escrever, com o seu estilo de cultura. Então eles escreveram conforme a visão que eles estavam vendo, mas sempre inspirado pelo Espírito Santo. É interessante olhar alguns versículos da Bíblia, porque olha só, você vai para 2 Timóteo 3,16, fala da inspiração das Escrituras. Você vai a Hebreus 4,12, fala do poder da palavra de Deus. Isaías 55, versículo 11, fala a palavra de Deus cumpre o seu propósito. 2 de Pedro 1,21, as Escrituras não vêm de vontade humana. 2 de Pedro 1,21, homens movidos pelo Espírito Santo. 2 Samuel 23:2, Davi falando pelo Espírito Santo, nunca dele, sempre inspirado pelo Espírito. Jeremias 1:9, Deus colocou as suas palavras na boca do profeta. Olha, Deus coloca a palavra na boca do profeta. Aí vai para o Novo Testamento, Mateus 5:18, nenhum tio será removido da lei. Apocalipse 22:18, adverte sobre adicionar ou remover da Escritura. Então a própria Bíblia aqui confirma, com textos, de que esses homens inspirados por Deus estavam ali sendo direcionados pelo Espírito Santo, e por mais que fossem em tempos diferentes, em épocas diferentes, cada um com seu grau de instrução diferente um do outro, com a sua visão de mundo diferente um do outro, eles não fugiram daquilo que o Senhor queria orientá-los, para que a palavra, com confiança e fidelidade, chegasse até nós. E só para finalizar, você quer ver que interessante? Deus, ele sabendo na sua onisciência que nós teríamos esse questionamento no dia de hoje, esse programa, e pessoas questionariam isso, o que Deus faz? Diferentemente de outras crenças, não vou entrar no mérito se válidas ou não, vou respeitar todas, tem crenças que acreditam, por exemplo, que nem todas as crenças têm um livro sagrado que elas seguem. Muitas vivem da tradição oral, e principalmente a parte das Índias e o Oriente Médio, muitas das religiões são mantidas e passadas via oral e não tem um escrito. As poucas religiões que passam o seu dogma através de escrita, elas creem, todas elas, exceção o cristianismo e o judaísmo, todas elas, e os muçulmanos pelo Alcorão também, todas as outras crenças que têm os seus livros acreditam que eles desceram prontos diretamente das suas divindades. Já o cristianismo e o judaísmo e a parte do Alcorão, no que se pega principalmente em relação a Abraão como um patriarca comum, o próprio Deus, ele permite que a sua palavra seja transmitida por homens, que o próprio Deus não oculta os erros desses homens nos escritos, para mostrar que eles de fato eram homens falhos, tal qual nós que lemos esses escritos. E Deus permite, por exemplo, que Mateus e Marcos contem a mesma história acerca de Jesus, discordando em pontos. Era uma mulher, eram 2 mulheres, era de dia, era de noite, estavam com muita gente, estava com pouca gente, Jesus falou aquilo para uma multidão, Jesus disse aquilo no privado. Por que é que Deus permitiu isso? Para mostrar que ele confiava no ser humano para entregar a sua palavra,
a tal ponto de que ele não esconderia a limitação humana, porque é um escrito para pessoas limitadas terem acesso à leitura, assim como pessoas limitadas escreveram. O Deus ele vai chamar Davi de homem segundo o seu coração. Nem por isso deixou de registrar nos livros de Reis e Crônicas e nos profetas que Davi, por exemplo, planejou a morte de um amigo e o adultério com a esposa desse amigo. Então Deus ele sabia que homens imperfeitos iam escrever, tal qual homens imperfeitos como nós iam ler. Interessantíssimo isso, muito interessante. Aquela hora que eu falei a respeito de um bolo, a Márcia colocou aqui que a receita pode retirar algum ingrediente. A Bíblia, Manual da Vida, não pode alterar em nada. Martinho Lutero chamou isso de sola escritura, né? Que a Bíblia Márcia, mais. Mas é o seguinte, a receita, se você tirar alguma coisa, também vai dar uma desandada aí. Vai dar uma desandada, né? É interessante que isso que ela falou, Martinho Lutero, eu já vi pessoas defendendo, por exemplo, que Martinho Lutero defendeu a ideia de livre interpretação das Escrituras. As Escrituras estão aqui, você tem liberdade de ler e entender do jeito que você quiser. Isso não é verdade. O que Martinho Lutero defendeu foi o livre exame das Escrituras. Porque no período em que ele escreve isso, a Bíblia Sagrada, os pergaminhos e as primeiras escritas, elas eram de acesso exclusivo ao alto clero da igreja, a saber, naquele momento, a Igreja Católica. Conforme eu já disse aqui, num dado momento da história, todo evangélico já foi católico um dia, até a Reforma Protestante. Então, o que Martinho Lutero, como tradutor, que era um escritor que começou a passar os textos do hebraico para o alemão, por exemplo, o que é que ele fez? Tendo que ler toda a Bíblia para fazer a cópia e a tradução, ele teve acesso aos documentos que eram de acesso somente do alto clero. Você vai ter, por exemplo, as cruzadas, que é quando o alto clero da igreja chega para o exército e fala, vão lá em Jerusalém e mata todo mundo, porque segundo eu li aqui nas escrituras, a culpa de Jesus ter sido morto é deles, vai lá e mata. O pessoal das cruzadas falou, não, se o alto clero está dizendo, eu então acredito neles, porque eles que leram as escrituras, não fui eu que li. Martinho Lutero já fala, não, todo mundo tem direito a ter o livre exame das escrituras. É importante que todo mundo tenha as escrituras para estudar. Martinho Lutero, quando ele vai ler, ele se depara com um lindo texto que fala, o justo, porém, viverá pela fé. Aí ele pensa, então não é pelo pagamento de promessas, de indulgências, não é pelo sacrifício, não é subir escada ajoelhado, é pela fé. E aí isso vira a base para a Reforma Protestante. A revolução, ele fez uma revolução na história, né? Um negócio interessantíssimo isso aí, viu? Eu acho... É assunto para dias e dias. E aí, Jaime, se você me permite, sim, o que o Júnior está falando, né? Aí que está a questão. Até onde a pessoa conhece da Bíblia, né? Até onde a pessoa leu a Bíblia, até onde a pessoa teve o contato com as Escrituras. Martinho Lutero fala do livre exame, ou seja, qualquer um pode ter Bíblia e tem que ler a Bíblia. Está disponível para nós. Mas a pessoa lê Bíblia? Será que as pessoas eu vou falar lendo? A verdade, viu? Não lê. Eu ganhei aqui, eu vou falar bem a verdade. Eu frequento a igreja evangélica. Eu acho que eu já fui em quase todas aqui em Pouso Alegre. Ou a trabalho... acho que é um peregrino. Eu sou um peregrino, gostei. Sou um peregrino de igreja. De peregrino da Alvorada. Mais ou menos isso. Mas assim, de cada 10 vezes, 9,5 eu fui a trabalho. Então, aí eu acabei ficando, né? Eu achei legal, gostei, fica um tempo, aí sai, aí vai para uma outra igreja e tal. Aí, assim, a gente vai aprendendo um pouco com cada pastor, né? Agora, falar que a pessoa pega e vai ler. Na minha adolescência, eu comecei a ler, eu achei incrível, achei muito legal. Nossa, era muito legal. Aí cheguei numa parte lá que eu achei que estava dando sermão em mim. Eu falei, como assim? Aí eu fui lendo, falei, mas tô tomando duro aqui, né? Adolescente já viu, eu tinha até cabelo desse tamanho que assim, você entendeu? Aí o que eu fiz? Eu parei de ler. Eu falei, não, esse negócio está dando duro em mim aqui. Ela era confortante até que se tornou confrontante. Né? Exatamente. Mas coisa de adolescente, né? Eu acho que foi a única vez que eu parei para ler alguma coisa assim mais a fundo. Bom, eu estou aqui com algumas perguntas, com uma colinha.
quem que decidiu assim, o que ia fazer parte da Bíblia e o que ia ficar de fora? Assim, isso aqui fica, é aquilo que eu já tinha colocado lá no começo, sim. né? Mas quem que decidiu o que ia ser de um jeito que a gente, do jeito que é hoje? Assim, na verdade, não é do jeito que é hoje, né? Essa escrita já é milenar, então... Isso foi comprovado com os manuscritos do Mar Morto, né? Isso foi comprovado que não teve alterações textuais, né? Ô, pastor, posso começar essa aí? Por favor. Você usou um termo muito importante para a história da escrita sagrada, que é concílio. Que o pessoal faz muita confusão com concílio, porque quando você fala concílio para alguém que, por exemplo, assistiu o Código da Vinci ou leu os livros de Dan Brown, vai falar assim, Constantino lá no concílio de Nicéia, em 325. Não é bem por aí. Você teve em 393, se não me falha a memória, um concílio... Memória boa, hein? Boa. Não que eu fosse vivo na época. 300 eu não nasci há 1000 anos atrás, como disse o poeta. Como já dizia, né? Você vai ter o concílio, que na verdade alguns nem consideram concílio, porque o concílio você faz uma convocação de uma liderança eclesiástica, né, da igreja, de várias igrejas de regiões do mundo para tomar decisões importantes acerca da fé. Em 393 houve ali em Hipona um concílio que, como acabaram convocando só o pessoal da região, ele é chamado de sínodo, mas é o sínodo ou o concílio de Hipona, que ele foi ali presidido por Santo Agostinho, que, veja, é um autor considerado apatrística, maioritariamente católico, segundo aquela definição de que todo evangélico em algum momento era católico, e ali foram decididos quais os livros iam compor o cânon da Bíblia, que é a Bíblia no formato que nós temos hoje. O que essa decisão levou em consideração? Não é textos que entram ou que saem, mas livros e obras completas como nós conhecemos, se elas estão de acordo com o que veio da Torá judaica e se ela está de acordo com o que foi ensinado pelos apóstolos segundo a doutrina de Cristo. Então, houveram definições ali do cânon como nós conhecemos. Então, assim, não é nem a Igreja Católica, porque a Igreja Católica configurada de fato como nós conhecemos, vem inclusive depois de Constantino, vai estar lá mais ou menos para os anos 500, quando, por exemplo, o título de Pontífice Máximo, ele sai do imperador romano e passa agora para o Papa, que aí ele vem de padre, que é o pai em latim ou italiano, que assumiria as responsabilidades do imperador romano. Mas vem cá, no meio dessa história não ficou nada de fora, não? O pessoal tira, não, isso aqui não, isso aqui, igual eu fiz aquela brincadeirinha, não, esse aqui não, vamos tirar esse aqui... Tira essa parte. Sim, aqui, justamente. Mas o que foi retirado é justamente por ser textos contraditórios ou absurdos demais se comparados com os textos considerados sagrados da Torá, que já estava formatada. Se já era da Bíblia e foi escrito, ele não tinha que ter tirado. Pô. Não, mas aí que tá. Existe uma divisão importante. A Torá é o que a gente vê como o Antigo Testamento escrito por Moisés e os profetas, né? E no caso de Davi, alguns reis, Salomão também. Isso já estava formatado quando houve o concílio, ela é a Torá. Nos tempos de Jesus ela já existia como a lei, né? A Torá é a lei e os profetas. O Novo Testamento passou a ser considerado palavra de Deus nesse período, porque até então os evangelhos e as cartas dos apóstolos, eles eram registros e relatos daquilo que Jesus disse ou falou. As próprias cartas dos apóstolos são os apóstolos enviando cartas para alguém, orientando eles segundo o que Cristo disse. Quanto a isso, não restam dúvidas. Sim, mas aí, aquilo que eu falei, e se chegou nessa reunião aí, nós estamos com a reunião que é, bom, essa parte aqui, gente, ó, essa parte que está escrita aqui, não condiz muito com o que a gente quer que o povo saiba, não. Vamos guardar isso aqui para nós, certo? Vamos guardar isso para nós e vamos para outra coisa. Quem garante que isso não aconteceu, hein? Mas é isso que eu estou dizendo, isso aconteceu. E quando foram tirados de fora, é porque eles não condiziam com o que estava escrito naquilo considerado sagrado. Porque eles sagrado. achavam que não condizia. Não, é porque de fato não condiz. Você tem acesso a isso que foi retirado hoje. Nós temos, por exemplo, o Evangelho de Tomé, nós temos o Apocalipse de Moisés, nós temos a Assunção de Moisés. Existe uma lista aí de mais de 20 para 30 evangelhos, cartas ou textos que você consegue ler eles e até comprar. Eu tenho, por exemplo, o livro de Enoque, que é um profeta do período de Noé. Eu sei através dos documentários, inclusive você foi lá no museu, né? Sim, estivemos lá, pastor. Eu vi lá a postagem lá, eu falei, caraca, na próxima eu quero ir, hein? Vamos. Nossa, eu achei aquilo lá fantástico. Sensacional. Seria interessante se encontrasse com ele lá, né? Eu acho que... Nossa...
Ele vai estar lá agora no congresso, no finalzinho de outubro, começo de novembro. Ele vai apresentar um congresso lá. Olha que massa, A gente pode ir, pode transmitir ou pode fazer um programa. Ué, vamos negociar esse trem aí, vamos olhar isso aí, vai ficar muito interessante. Porque, como é que é o nome? Eu esqueci, eu tô vendo, eu vejo a pessoa... Rodrigo Silva. Hein? O Rodrigo Silva, que é o arqueólogo. Ele, além do mais, tem uma locução impecável, o cara, né? Eu comecei a seguir já faz muitos anos já. Vendo os vídeos na internet e tudo mais, né? Mas mais ou menos eu entendi. Mais ou menos. E você aí em casa, você entendeu? Tá tudo certo? Tá mais ou menos, tá legal? Porque é o seguinte, tô aqui com o Ricardo aqui, o Ricardo já tem algumas perguntas aqui. O Ricardo, meu amigo Ricardo. Alô, Ricardo, como você está? Tudo bem? O Ricardo está aqui. O demônio existe? O demônio existe? O Ricardo, eu mesmo te respondo, meu amigo. Claro, o bem e o mal existe, né? Aí depende de qual que você está alimentando. Você quer ver que interessante essa pergunta do Ricardo? Tem mais também. Tem mais aqui, a Márcia está aqui com a gente. A Luciene também, boa noite. É isso. Mas... Sobre a pergunta do Ricardo aí, é interessante, por exemplo, só a nível de curiosidade, o Antigo Testamento não traz o conceito de demônio e o Antigo Testamento não traz o conceito de espírito mal de qualquer parte que não seja de Deus. Ué, mas... Não traz. Então Deus é o bem e o mal? Segundo o princípio judaico, o mal... Lembra que num programa passado que a gente conversou que o conceito judaico de Deus... Eu não lembro. É a ausência... Eu sou um ótimo guardador de segredos. Pode contar daqui meia hora, eu não lembro. Só para recapitular o pessoal e passar para o pastor Kleber, porque ele também quer comentar sobre isso. O princípio judaico é Deus, ele é o bem e cria o bem. Logo, aquilo que Deus não cria, não participa, é o mal. Pelos princípios, inclusive, da física. Você vai ter o frio quando você tem ausência de calor. Você vai ter silêncio quando você tem ausência de som. Exato. Né? Você vai ter a inércia quando você tem ausência de movimento, entre outras coisas. Então, o princípio judaico é Deus permite e cria tudo. Você vai ver que, por exemplo, no começo do livro de Jó, Deus ali está tendo uma conversa com o diabo, que na verdade é aquele que é arremessado, que ele não é nem chamado de demônio. Esse princípio de demônio vem no exílio babilônico através dos persas, que eram os djinns, os gênios da lâmpada. Isso vem lá da Pérsia, né? Então, no Antigo Testamento você não vai ter o termo demônio, espírito mal, de qualquer parte que não seja do Senhor. Você vai ver que Saul ele era atormentado, e diz o texto, por um espírito mal da parte do Senhor. Ou seja, se o espírito mal atormentou, foi Deus quem permitiu. Logo, Deus tem um princípio de coparticipação. Mas assim, demônio existe? Existe. Coparticipação, então peraí. Então aí o Tico e o Teco aqui já tá com um probleminha. Então Deus ele seria o bem e o mal num só. Ele permite tanto o bem quanto o mal. Ele fala, não, então vai lá azucrinar aquele caboclo lá e depois eu resolvo. Seria isso? Exatamente. Tudo aquilo é permissão de Deus. O bom e o mal que acontece é permissão de Deus, mas essencialmente o mal ele acontece quando há ausência de bem. Quando você deixa de fazer o bem para alguém, logo você está criando o mal para ele. Você vai ter um texto em Isaías que fala, eu sou o Deus que cria o bem e cria o mal. Quando é que Deus cria o mal? Quando ele retira o bem ou deixa de criá-lo. Ou quando o bem criado por Deus ele é negado pela gente. Por exemplo, sabia que pecado não leva ninguém para o inferno? Nossa, você falar um negócio desse aí, a turma vai falar, opa! O que leva para o inferno é a ausência da graça pelo perdão do pecado. Por exemplo, a Bíblia vai ensinar que todo mal ele já nasce com a pessoa. Então, todo bebê recém-nascido ele herda o mal de Adão. Né, pastor? O texto diz que por um homem entrou o pecado no mundo, por um homem saiu. Então, todo bebê recém-nascido ele já nasce com o pecado. Logo, se ele morre próximo do seu nascimento, ele vai para o inferno? Claro que não, porque não é o pecado que condena ao inferno. É a ausência da graça, do arrependimento do pecado. A Bíblia vai dizer que o salário do pecado é a morte. O que é o salário? É o pagamento por um serviço ao longo de todo um período. Meu jovem, a Luciene está aqui, ó. Eu acredito em tudo que está na Bíblia. Ela acredita em tudo. Então, que pastor, bom, né? Eu que falei bom, demais, que bom. Não, eu tô só ouvindo aqui, aprendendo. Vamos tá todo mundo aprendendo aqui. Rapidinho aqui, já voltando ainda naquela questão do se tirou, se não tirou livros da Bíblia, a gente tem que compreender que, da mesma maneira que Deus usou, né, inspirou os seus escritores ali para escrever a Bíblia, e nela não contém erros, Deus supervisionou também a questão da formatação, né, Júnior, da Bíblia Sagrada. Ou seja, vamos supor que os homens quisessem retirar, então, isso aqui eu acho que não compensa a gente... não compensa, igual eu falei.
que o povo saiba disso. Porque assim, eu acho a gente não está muito assim desconectado com o divino, com a natureza, com tudo que é feito por Deus. Eu acho que nós estamos muito distantes. Por mais que... tem gente que vai na igreja praticamente todo dia, sabe? E você olha na pessoa, parece que não... É um negócio... Mas sabe por quê? Essa desconexão do homem do homem com o alto, né? Vamos dizer assim. Essa desconexão, eu acho que... Sabe por que da desconexão? Falta de conhecimento da palavra. Até as pessoas hoje dentro da igreja, hoje, eu costumo dizer, até falo, né, quando a gente está lá na sala de aula, que muito do que os próprios cristãos de dentro da igreja conhecem de Bíblia não são daquilo que eles leram, né, Júnior? Mas daquilo que eles ouviram em pregação. E se o pregador pregou errado? Então, por que da desconexão das coisas de Deus? Porque falta o conhecimento da Escritura, falta a leitura da Escritura, falta a meditação na Escritura, falta realmente conhecer o texto bíblico. Porque se eu não conheço o texto bíblico, eu não conheço a vontade de Deus. Aí eu vou viver de achismo, aí eu vou achar as coisas. O tal do eu acho é uma coisa, quem acha muito, eu costumo dizer assim, quem muito acha acaba perdendo. Eu achou tanto que perde. Você tem que entender que a Bíblia é o manual de Deus, a vontade de Deus está revelada na Bíblia Sagrada, e eu preciso lê-la, preciso compreendê-la, preciso conhecê-la. Então, e como a gente, por exemplo, preciso ler, tá, eu vou ler, aí eu vou entender do meu jeito, cada um do jeito, eu do meu jeito, o Júnior dele, a esposa dele do jeito, cada um do jeito. Aí, isso não causa um conflito, assim? Então, aí que entre nós, por exemplo, aqui, a Luciene está falando aqui que é o seguinte, exatamente, até porque ela está falando aqui a questão dos demônios, né? Demônios, na minha opinião, são anjos caídos. Nós cremos assim também. Que são anjos caídos, né? Até mesmo porque Lúcifer era um anjo. Sim. Eu vou deixar o pastor concluir, depois eu queria falar sobre Lúcifer, porque então, não é bem assim. Não é bem assim, porque foi o que inclusive eu vi isso na igreja, né? Sim. Na igreja, falando que Lúcifer... E depois eu vi outros documentários também, inclusive lá do Rodrigo. Então, enfim, mas... Concluindo a questão do ler a Bíblia e interpretar, cada um interpretar de um jeito, né? De fato, isso pode acontecer. Principalmente se a pessoa não tem o costume de ler a Bíblia, de meditar na Escritura. Se não faz parte de uma igreja, se não tem orientação, né, de pessoas que conhecem a Bíblia, ela vai acabar lendo o texto bíblico e fazer uma interpretação meio que errada. Só que assim, a Bíblia, ela, como foi inspirada por Deus, pelo Espírito Santo, o Espírito Santo vai também abrir o nosso entendimento para que possamos compreender de fato o que a Bíblia quer nos revelar. Agora, se você faz parte de uma igreja, tem um seu pastor, tem pessoas ali que pregam para você, se você faz parte de uma igreja, você pode se aprofundar, né, através do seu convívio na igreja, para que você faça uma boa interpretação do texto que você está lendo. O leigo, né, Júnior? O leigo, ele vai ler muitas vezes e não vai entender. Certa vez, eu trabalhando numa empresa, um colega meu de serviço, ele questionando, né, e disse assim, eu quero ler a Bíblia. Como é que eu faço para ler a Bíblia? Por onde que eu começo a ler a Bíblia? Tem até uma pergunta, isso que eu ia perguntar. Eu ia perguntar, essa seria a nossa pergunta, a próxima pergunta. Mas já que... por onde que eu começo? E aí ele pegou e falou, vou fazer o seguinte, esse final de semana eu vou ler a Bíblia. Ele falou, vou ler a Bíblia. Tanto que eu falei para ele, você tem que ler a Bíblia, rapaz, procura ler a Bíblia para você conhecer mais de Deus. Vou ler a Bíblia. E ele foi, e na segunda-feira ele chegou bravo, Júnior. Nervoso, estressado, me xingando. E eu falei, rapaz, por que você está nervoso? Porque eu fui ler a Bíblia. E não foi bom? Não, eu fui ler e besta que sobe do mar, e besta que sobe da terra, e dragão... Começou pelo final, foi ler Apocalipse. Eu falei, rapaz, você começou pelo fim. Você foi lá no Apocalipse. Você não começou nem no Gênesis. Né? Então, assim... A nossa orientação comece a ler a Bíblia pelos evangelhos, pelo evangelho de João, Júnior? Sim. Senão você vai no Apocalipse, você não vai entender. E olha que interessante, a gente fala o que o pastor está falando aqui e o que a gente falou de concílio, né, que Santo Agostinho lá no Sínodo de Hipona decidiu o cânon da Bíblia. Apocalipse, por exemplo, ele com mais 2 livros foram os últimos a ser considerados para poder entrar na Bíblia, porque eles eram
fantasiosos demais para ter a ver com a história de Cristo. Os 3 últimos livros que entraram para o cânon da Bíblia foram Apocalipse e 2 livros do Antigo Testamento, que é Esther e Ruth. Pelo fato de ser a história de uma mulher, o nome de Deus quase não aparecer, só que historicamente acabou se fazendo verídico o que foi contado ali. Esther, Ruth e Apocalipse entraram por último na Bíblia, justamente por Apocalipse ser uma linguagem, ao ponto de vista de alguns, metafórica demais. Até para quem está na igreja há muito tempo, você não consegue. Dá um nó na cabeça. Tem muita prática em leitura bíblica. Se começar pelo Apocalipse, ele vai dar um nó na cabeça dele. Aqui a Márcia está falando que ela aprendeu a ler a Bíblia com João, primeiro João. E olha que interessante, João ele escreve o Evangelho logo depois que ele volta da ilha de Patmos, onde ele tem a visão e escreve o Apocalipse. Porque deu uma revelação mais ampla para ele de quem era a pessoa de Jesus através das visões do Apocalipse. Na hora que você quiser, a gente fala de Lúcifer, tá? Vai guardando. Não. Vamos falar agora. Porque até na questão até onde me foi passado, até onde eu acabei assistindo algum documentário, alguma coisa, Lúcifer é um anjo de luz, né? Que inclusive na hierarquia ele é o top, né? Primeiro vem Deus, e depois vem ele, aí vai descendo, né? Que ele queria, segundo eu vi, foi me passado, que ele se rebelou porque ele não concordava com aquela situação, né? Ele falou, pô, mas eu sou tão poderoso quanto e não posso? Como é que é isso? Ele era um anjo mesmo de luz, não era? Que jeito que é o negócio? Existiu, não existiu? Eu vou começar respondendo sobre o nosso tema hoje, né? Porque a gente teve a ideia, né? A gente teve a ideia mês de março, abril, faz tempo, né? Que a gente marcou esse podcast de hoje. Em homenagem ao Dia da Bíblia. Dia da Bíblia. E aí tem uma pegadinha do malandro, tem um iê, tem um salsifufu aí, né? Porque Dia da Bíblia você vai achar ela dia 30 de setembro e você vai achar segundo domingo de dezembro. Então. Segundo domingo de dezembro é meio inviável a gente marcar um podcast, porque em dezembro você não acha mais ninguém, né? E qual que é o... Essa é a questão, que aí vai fazer o link no Lúcifer. 30 de setembro é a conexão da data que faz referência a São Jerônimo, que é quem traduz a Bíblia do hebraico para o latim, que depois traduziria para o inglês do King James. São Jerônimo é o tradutor da Bíblia, que a gente chama de Vulgata Latina. Ele pega do hebraico e traduz ela para o latim. E na tradução para o latim, o texto de Isaías 14 vai trazer, né? Assim como tu eras Luciferus. Luciferus são 2 palavras em latim, que é lute, que é luz, e feros, que é fera. Fera, que é aquela que carrega. Por isso que você vai ter o termo, por exemplo, as feras do campo, que são aqueles animais que carregam, transportam as coisas de um lugar para o outro. E aí você vai ter, tu que eras Luciferus, você que é aquele que carregava a luz. Por um equívoco de São Jerônimo, na tradução ele escreve Luciferus com letra maiúscula. E em vez de substantivo, vira nome próprio. Então Lúcifer não existe como nome, ele é uma característica. E aí é interessante que Ezequiel 28 vai trazer, assim como você era o querubim ungido, que o pessoal fala que é a mais alta patente. Nós temos que lembrar que essa profecia começa o capítulo dizendo: levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro, que era uma pessoa real que viveu naquela época. E ali é uma coisa que a gente acredita como profecia de duplo destinatário. Deus falava com o rei de Tiro, mas falava com a entidade por trás dele, que nós entendemos que é o diabo. Então aplicava-se aos dois. O querubim ungido, querubim é uma criatura que faz parte da mitologia dos sumérios, dos babilônicos, que até lá no Museu do Rodrigo Silva, no comecinho do nosso vídeo, logo na entrada, tem 2 querubins de pedra. Querubim é um ser que é híbrido de leão, águia, touro e homem. Se você procurar no Google querubim, você vai achar 2 coisas. Aquele anjinho gordinho, bonitinho, rosadinho, bundudinho, peladinho, e vai achar o querubim, que é um ser com cabeça de homem, com barba, com chapéuzinho, tudo, com asa de águia, com pata de touro e corpo de leão. Querubim era um ser místico, que você vai ter ele no primeiro capítulo de Ezequiel, são esses seres que aparecem embaixo do trono de Deus. Por que é que Deus permite essa visão tão cabulosa? Por causa do que a gente falou da inspiração. Deus, ele parte... Mas isso não existiu, então? Então, eu acredito que a partir do momento que Deus mostra, existe. Uma criatura dessa?
Então, Deus ele usou os símbolos conhecidos pelo homem para se comunicar com o homem. Lembra que a gente falou que Deus inspira, permitindo que o homem use o seu conhecimento, o seu contexto externo para explicar as realidades de Deus? Tanto que Deus ele mostra esse querubim somente para povos do período babilônico, porque aqueles seres faziam sentido para aqueles povos. Você vai ver que, por exemplo, a Moisés, quando estava num contexto egípcio do deserto, ele se aparece como uma sarça que pega fogo, mas não se consome. E para fazer Moisés entender que ele estava falando com uma divindade, mandou Moisés tirar as sandálias dos pés, porque no Egito era esse o costume quando você entrava no lugar que só tinha o sacerdote e a divindade, descalçar os pés. Então Deus ele parte dos símbolos conhecidos pelo homem para conversar com o homem acerca do desconhecido. Então, respondendo a pergunta dela aqui, Lúcifer é um equívoco de tradução como nome próprio. Nós acreditamos na existência do ser, mas não que ele tenha esse nome. Então, não tem nada a ver com o ser de luz. Então, ele era por definição, mas não com esse nome. Lúcifer não é um nome. Não é um nome, mas qual seria o nome, então? Então, não é revelado. A Bíblia Sagrada, como nós conhecemos, revela o nome de dois seres, Gabriel e Miguel, só. Gente, é muito interessante esse trem, viu? O Tico e o Teco fica uma briga que vocês não têm noção. Ou tem, né? Ou tem a noção, né? Incrível. Cara, nós já estamos aqui há mais de 50 minutos, quase uma hora trocando ideia. E parece 50, né, pastor? Não falamos nada ainda. Nossa! É incrível isso, viu? Olha, aqui, quem está aqui com a gente aqui, ó, o Ricardo sempre brincando aqui, né, Ricardo? Ei, Ricardo, deixa eu ver, o Ricardo, quinta série não sai nunca, mas não pode sair mesmo não, viu? Não sai não, deixa ela quinta série nossa. Ele não está tão errado falar sobre Aurélio não, tá? Porque o Aurélio vem do princípio da palavra ouro, né? E aí tem a ver com a auréola, que é o arco de ouro sobre a cabeça. Mas que eu conhecendo, olha, eu conhecendo o Ricardo. Esse Aurélio que ele está falando é outro Aurélio. Não, tudo bem, mas a questão do Aurélio é um anjo, não necessariamente, mas não tá, a brincadeira não está sem fundamento não. Sempre desconfie de quem não sabe rir de uma boa piada. Exato, eu tô dando risada aqui. O Ricardo é uma figura muito... ele brinca com tudo mesmo. Bom, nós vamos entrando aqui nos nossos... Já estamos aqui, cadê? Deixa eu pôr o zóio. Mas tem umas 12 perguntas para você fazer ainda. Caramba! Já estamos com 54 minutos. Faltando muito pouco tempo para a gente encerrar esse bate-papo aqui, que com certeza, todo mundo viu minha careca aí assim, né? Bonito. Você tá parecendo um ser de luz, porque tá refletindo, porque tá refletindo tudo aqui, também, ó. Não, tá? Olha que bonito. Eu tô do lado de um ser de luz aqui também, ó. Gente, a vantagem de fazer o ao vivo é isso, ao vivo e espontâneo. Então, o pessoal pega aí, ó, minha careca aí, porque eu tô lendo aqui. Mais 12 mil reais, a gente consegue colocar um cabelo. Não, mas eu tá tranquilo, né? Deixa quieto, que o que eu tô economizando de shampoo, também, você sabe. Eu passo a maquininha, não preciso Eu também passo a maquininha, então tá tudo lindo. Esse bate-papo tá muito gostoso, tá muito bom. Pena que acaba. Então, assim, quando a pessoa vai começar a ler a Bíblia, igual vocês já falaram, começa pelo começo. Mas, por exemplo, já me falaram para começar... Não, você quer ler a Bíblia? Comece então ali por... eu já ouvi falar Eclesiásticos, hoje já falou que é para ler Provérbios. Provérbios é o que eu mais gosto, é o que mais... Rapaz, eu comecei a ler Provérbios, parei. Eu falei, uai, mas... É só ali, ó. Mas eu falei, caramba... Mas o que tem ali é assim, para você que ainda não leu, por isso que eu estou falando ali. O que tem em Provérbios, do pouco que eu li, cara, se você seguir, eu não vou falar para você seguir tudo, porque você não vai seguir, certo? Mas se você seguir ali 10% daquilo, sua vida melhora de um jeito que... Tô errado, pastor? Então, aí a questão do seguir é uma situação bem
complicado, né? Ler e tentar fazer o mais correto Aí, possível. Isso que eu falo, vamos tentar então, vamos começar pelos evangélicos, a gente vai começar pela história de Jesus. É que eu já tô passando o cara pra ir do boi. Vamos começar pela história de Jesus, conhecer Jesus, a obra de Jesus, o que Jesus fez. Aí depois a gente vai para uns textos mais complexos, né? Vai cobrar mais de você. Bom, Ô, Jair, mas e a questão do padrão moral da Bíblia ainda vale para os dias de hoje? Será que vale? então, eu tava olhando aqui, eu tava olhando na cola, que ele adiantou, que ótimo. Essa pergunta, sem já óculos, que está né? acabando o tempo, essa pergunta é de fundamental importância. Então, não, eu tava de olho nela aqui, tentando traduzir, eu tô enxergando, eu ia pegar esse aparelhinho aqui. Então, se você está hoje com em dificuldade de traduzir o que você escreveu, imagina esses caras com dificuldade de traduzir o que estava escrito há 1.500 anos para fazer a Bíblia. Imagina, pessoa. Mas assim, hoje as coisas estão tão, vamos dizer, mudadas, né? Porque, na boa, gente, deixa eu pôr minha carinha aqui, porque é o seguinte, o poste tá mijando no cachorro, velho, me ajuda aí. O errado, estão falando que o errado é certo. Peraí. Então hoje tá complicado, pastor, tá complicado. Tá muito. Como é que a gente faz? E é questão do achismo. Ler mais, né? Ir mais à igreja. Falar em igreja, depois eu quero falar, que vocês falam da igreja, o pessoal que quiser ir, né? Eu também estou precisando ir e voltar. Mas mais do que ir na igreja, é partir do princípio de você fazer uma leitura bíblica e ter o interesse de conhecer a Escritura, isso já vai te levar a um padrão moral mais adequado. Porque não dá para a gente viver de qualquer jeito, Jair, não dá. Aí a pergunta é, será que o padrão do mundo mudou tanto que hoje a Bíblia é descartada? A Bíblia fica para trás? A Bíblia não deve ser levada a sério? Não. Por quê? Porque a moral bíblica, no meu pensamento, ela é atemporal. Por quê? Porque ela é baseada na natureza de Deus e Deus não muda. Então, o Deus que deixou a sua palavra para nós, a palavra de Deus é a revelação de Deus para nós, ele deixou todos os princípios aqui. E Deus não muda. Então, Deus lá de 1700 a.C., Deus dos nossos pais, dos nossos avós, é o mesmo Deus de hoje. Mesmo Deus de ontem, hoje e amanhã. Eternamente, ele não muda. Então, o que ele deixou para nós, a revelação dele nas Escrituras, não pode ser mudada conforme eu acho que tenho que mudar, porque eu estou vivendo um período moderno, eu preciso incluir algumas coisas no cotidiano para que as pessoas me aceitem. Não. Eu preciso manter a minha vida baseada naquilo que Deus nos quer de nós através da revelação da sua palavra. Então a Bíblia vai ensinar que a verdade de Deus não depende das mudanças culturais, certo, Júnior? Não depende. Deus não se adapta à cultura humana. Pode acontecer o que for no mundo que... Não vai mudar. Não muda. Não muda. Você vai ter um exemplo, né? Tem um pensador que o pessoal que estuda filosofia gosta muito de usar, que é Dostoiévski. Ele vai dizer assim, se Deus não existe, logo todas as coisas são permitidas. Porque Dostoiévski, ele entende que o fato de existir um Deus do judaísmo, que depois acabou sendo o cristianismo, é o que determinou a pedra fundamental sobre os padrões morais. Porque você vai ver, por exemplo, outras fés e outras crenças vão trazer princípios morais baseados numa entidade acima de todas as outras, e ela determina o padrão moral da sua criação. Seja você acreditando em Krishna, seja você acreditando nas religiões e mitologias sumérias, seja você acreditando em filosofia grega, no princípio de Zeus, seja você acreditando no que for. O princípio básico da fé é o transcendental, é o divino, criando e passando o seu padrão moral. Então, Dostoiévski, ele vai pegar o princípio do Deus cristão. Ele vai dizer, se Deus não existe, como alguns propõem, logo eu não sou obrigado a seguir nenhum padrão moral e nem princípio para a sociedade. Porque o princípio fundamental de o meu direito, ele acaba onde começa o direito do outro, é um padrão instituído por Deus no princípio das leis, quando Deus ele institui o jardim do Éden. Tá querendo mudar isso, né? Então, mas se você tira Deus da equação, o que sobra é o caos. O caos é o quê? Todas as coisas acontecem aleatoriamente e pode ser que leve a uma finalidade comum. Mas esse pode ser que leve em quantas equações a gente tem que fazer? Pagar para vir? Justamente. Não, parte do princípio da lei. Para que serve a lei? Para colocar limite. Até certo ponto eu posso ir. Se eu transgredir essa lei, eu vou ser punido. A lei coloca um limite no ser humano. Imagina o ser humano sem lei. Imagina você andando no trânsito e não existisse lei de trânsito. Então. Você não andava. Não tem como.
Aí olha só. Eu vejo o trânsito é uma, se você levar ele ao pé da letra, é uma verdadeira escola você sabe que se você avançar, você vai bater, você vai machucar, você vai sair machucado, você vai machucar pessoas. Então você, querendo ou não, ficando bravinho ou não ficando bravinho, ficando bravinha ou não ficando bravinho, você tem que obedecer, porque senão você vai levar. Mas quer ver, ó, só para... Desculpa, pastor, já... Tranquilo. O trânsito é o maior exemplo de lei e de graça, porque muitos cristãos vão dizer que a partir do momento que surge a graça, ela anula a lei. Não é verdade. A graça serve para mostrar que a lei te dá um caminho, mas se por algum equívoco você sai um pouquinho, a graça te permite voltar. Por que a lei é o maior exemplo? A lei de trânsito não diz que você tem que parar no vermelho, mas você está autorizado a passar no verde. Se está verde para você, está vermelho por alguém, né? Exatamente. Onde é que entra a fé? Eu tenho fé que eu vou passar no verde e meu camarada do outro lado vai respeitar o vermelho dele e não vai colidir com o meu carro. Exatamente. Você seguindo a lei tem que ter a fé que é a graça. Então o trânsito, de fato, como vocês estão dizendo, é o maior exemplo de lei e de graça pela fé. Outro dia eu estava pensando, refletindo sobre isso aí na moto, né? Falei, pô, se eu não respeitar aqui, vai dar... Você entendeu? Não tem como. Aonde tiver que parar, tem que parar. Aonde tiver que seguir, tem que seguir. Então é um negócio muito... Parece simples, né? Parece, mas isso aí todo mundo faz. Faz inconsciente. Não faz inconsciente não, porque senão você não teria aula, não teria um monte de coisa. É para você aprender a fazer aquilo. E no caso aqui da palavra de Deus, a gente tem que aprender também. Você tem que ir para a escola é a igreja, você vai lá, o professor é o pastor. E depois você tem que sair na rua para praticar o que você aprendeu para ver se tira a carta, né? Exatamente. Depois que você aprendeu lá, você sai fora para fazer, você sai fora da escola, né? Para fazer a prática. O que é a prática? Né? E tem uma questão, você precisa conhecer a vontade de Deus. Como que eu conheço a vontade de Deus? Através da sua palavra. Olha que interessante que Paulo escreveu Romanos, né, capítulo 12. Né? Olha o versículo 2, que interessante. Ele escreve assim, ó. E não sede conformados com este mundo. Então, você vai fazer um merchan no meu canal aí? Não sede conformado com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Como é que é isso aí em grego? Metanoia. Metanoia. A mudança de mentalidade. Então, aí Paulo vai dizer, ó, ele está escrevendo para a igreja que estava em Roma. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados. Então, transformação é diferente de adaptação, é diferente. Transformação, você tem que mudar completamente sua natureza. Por que você precisa mudar? Porque você precisa ter a renovação do vosso entendimento para que você possa experimentar qual que é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Se eu não tenho essa metanoia, se eu não tenho essa mudança de mentalidade, através da Escritura, eu nunca vou estar no centro da vontade de Deus. Vou viver a minha vida totalmente frustrada. Vou viver de achismo, vou viver aí de filosofias humanas, mas nunca vou estar diante daquilo que Deus deseja para nós. Bacana, muito bom. E pra gente, para você que está aí em casa, está assistindo, você que quer ter essa metanoia, como é que faz? Como é que eu faço para me acontecer essa metanoia, essa mudança, essa virada de chave? Cada um fala de um jeito, né? Mas no final é tudo uma coisa só, né? Essa metanoia toda. Existe assim uma fórmula? A fórmula é conhecer a Bíblia. Essa é a palavra. Essa é a fórmula. Nós estamos falando da Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. Eu sabia que você ia falar isso. A gente fala assim, não, vai para a minha igreja. Será? Não, a Bíblia é a palavra. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível, ela não falha. Mas claro. É aconselhável. Exatamente. E né? na igreja. E na igreja, conhecer a palavra de Deus, ouvir a mensagem, a pregação, ter comunhão com os irmãos, né? Pessoas que vão comungar da mesma fé, é muito importante. É mais do que isso, é você estar diante da Sagrada Escritura. Sabe como que eu me converti? Eu trabalhava à noite numa empresa e eu era de uma religião X e eu trabalhava à noite e eu chegava em casa sem sono, não tinha sono nenhum, aí eu ia ler a Bíblia.
Olha que legal. Para dar sono. Para dar sono. Ia ler a Bíblia. Eu lia a Bíblia. Diferente da Bíblia que eu tenho, eu lia a Bíblia católica, que é a Bíblia que eu tinha em casa, e lia. E não entendia nada. Lia a Bíblia e não entendia nada. E aí eu ligava a televisão, na Band, passava o programa do R.R. Soares. R.R. Soares. Estou seguindo a Jesus E aí Cristo. eu pegava a Bíblia Eu já vi muito. e comparava o que ele estava falando lá e o que eu estava lendo aqui. E eu pensava assim, gente, tá batendo. Ué, tá igual, dando né? certo. O que ele tá falando aqui tá escrito. Aí foi mudando a minha mentalidade. A Fiz metanoia isso foi muito acontecendo. tempo. Foi acontecendo. Quando eu fui convidado a ir a uma igreja evangélica pela primeira vez, na primeira pregação que eu vi, eu aceitei Jesus. E estou até hoje na igreja. Que legal. E lá já se faz quanto tempo? Já vai fazer 22 anos. 22 anos. Ó, 22 interessante para o anos. pessoal, recomendação. Não leia a Bíblia. Estude com Estude a acompanhamento. Estude Medite. porque a gente lê... A Bíblia Vai fazer, não é meu só um pastor, livro. vai ler para dar sono. Vai ler Porque para dar sono. se você pegar alguns capítulos de Gênesis ou de Crônicas, você vai ler 1 ou 2 capítulos de genealogia. Fulano que gerou ciclano. Aí você fala assim, o que isso vai me agregar? Vai dentro de um contexto, mas aí você tem que ler e entender o que vem antes. Porque para o povo do deserto, que é quem escreveu, quem estava lendo aquilo, é fundamental você lembrar que você é filho de tal, que é filho de tal, filho de tal. Porque nas tribos nômades, Esse cara, se você 40 se anos perde, andando lá, né? o cara chega e fala, quem é você? Eu sou fulano, filho de fulano, que é filho de fulano. Se ele ligar ali os ancestrais e ver que algum ali bate, ele te recebe como da família. Então a genealogia é importante no deserto. Olha só. Mas não comece lendo por genealogia. Faça igual ela orientou aqui, ó, leia o Evangelho de João, como o pastor falou, leia o Evangelho de Mateus. Porque a vida de Jesus ele vai viver apontando para aquilo que foi ensinado no Antigo Testamento. E aí quando você tiver essa curiosidade, Jesus está dizendo, eu faço isso porque está na lei. Onde é que está escrito isso na lei? As Bíblias hoje trazem referência cruzada. Jesus disse tal coisa. Você vai lá no finalzinho da página embaixo, tá lá, leia, por exemplo, Isaías 53. Aí você volta lá, quando você vê, você já está entendendo o Antigo Testamento de acordo com o que Jesus viveu o Novo Testamento. É o principal princípio de interpretação da Bíblia é que a Bíblia interpreta a Bíblia, né? Justo. Então, a Bíblia interpreta a Bíblia. Então não tem erro. No meu caso, funcionou, Júnior. Eu não estava com sono, li a Bíblia. Mas assim, foi quando eu fui na igreja. Quando eu fui na igreja, eu ouvi a inspirado mensagem. Aí por Deus abriu, que o né? senhor leu. Exatamente. Aí abriu a Mas mente. hoje você tem orientador. Hoje a gente está aqui dando uma dica, aqui, dando uma Sim. receita. Né? Olha, procura o Evangelho de João, vai lendo, vai meditando. Hoje dá para seguir um passo a passo, né? Perfeitamente. O Ricardo está pontuando algo que eu estou lendo essa semana. Ele tá, segundo Nietzsche, Deus está morto. Ele está mencionando uma obra de Nietzsche que chama-se O Anticristo. Eu não estou vendo aqui. Essa obra, Nietzsche, na verdade, está fazendo uma crítica ao cristianismo representado pelas igrejas contemporâneas a ele, né? Justamente porque Nietzsche entende que Deus e Cristo são um padrão de moral, exemplo e convivência que os homens não estão seguindo. Tanto que anticristo, do grego anticristos, é aquele que quer se colocar no lugar do ungido. Porque anti não é contrário, é oposto no sentido jurídico. Eu quero ocupar o lugar dele. Anti no grego é isso. Entendi. Christos no grego é aquele que foi crismado, igual a igreja católica, aquele que foi ungido, separado. Então Nietzsche está fazendo uma crítica ao cristianismo e à fé que os homens estão apresentando para ele, não ao princípio de Deus e Cristo. Quando ele fala Deus está morto, é porque o próprio Deus fala que ele vive através de nós, uma vez que nós somos morada. Se nós não temos Deus, logo Deus no homem está morto. Né? O que eu entendo dessa obra de Nietzsche que eu estou lendo é essa crítica. Agora, olha que interessante, a gente falando sobre o cristianismo, ele representado nos homens. Mahatma Gandhi, todo mundo conhece Gandhi. Sim. Um dia andando pela Índia, ouvindo da sabedoria de Jesus, ele foi para uma igreja próxima de onde ele tinha, que era de cristãos. E ele foi lá, falou, eu quero ouvir sobre essa sabedoria de Cristo e entender um pouco, porque me parece que a sabedoria dele bate com aquilo que eu acredito. E aí Gandhi chega numa igreja cristã na Índia e os membros daquela igreja, pela fé, pela cultura, pelo traje de Gandhi, o recebem mal. Logo Gandhi deduz que se os discípulos do dito Cristo agem dessa forma, logo Cristo provavelmente também era assim. Então uma coisa que é importante, às vezes a pessoa nunca vai ter paciência para parar e ler uma Bíblia. Então nós que falamos e vivemos Bíblia, temos que ser a Bíblia que ela vai ver nos nossos atos.
Porque a melhor forma de convidar uma pessoa para ir para a igreja é ela olhar para mim e dizer assim, bom, se for para pensar como você pensa, agir como você age, parece que é interessante, então acho que eu vou sim. Testemunho. Exatamente, porque ninguém, quer dizer, ninguém não, tem gente que vai pro lado errado mesmo, né? Porque... Até os Jedi iam pro lado escuro da força, né? vai pro lado contrário da força. Todo Anakin pode virar um Darth Vader, né? Mais ou menos por aí. Legal, bacana. Gente, nós já vamos assim entrando nos nossos instantes finais. Eu vou pedir para vocês deixar as considerações finais de vocês e para quem quer saber mais sobre essas duas figuraças que estão aqui, são muito inteligentes, quiser saber mais, vocês vão deixar as redes sociais deles, aqui com viu? meu coordenador. Então, as considerações finais de vocês, por gentileza, para a gente encerrar, que nós já estamos aqui a 1h10, 11 agora. Tá cedo ainda, sextou. Sextou. Bom, quero agradecer, né, primeiramente a oportunidade de estar aqui, né, participando aqui do podcast. Foi muito bênção, né? Com certeza agregou muito aqui também na minha vida. Agradecer ao Júnior também por esse convite, o Jaime. E quem quiser me seguir aí, pode me seguir lá, Instituto Gênesis, está no Instagram, Kleberwood Maciel. E eu tenho um site também, o site é institutogenesis.com.br. Legal. Tem alguns artigos lá sobre teologia, sobre desenvolvimento humano. Se você quiser conhecer, é só acessar lá, vai ser bênção aí. Tá? Eu agradeço muito a oportunidade e, pessoal, leia a Bíblia, medite na Bíblia, busque a palavra de Deus, tá? Não misture religião com Bíblia, não. Vá na Bíblia, medite nela, peça que o Espírito Santo te revele a vontade de Deus e com certeza você vai ser direcionado com um caminho bom aí da parte de Deus. Muito obrigado, viu, Jaime? Eu que agradeço. E volte mais vezes. Júnior. Eu agradeço, né? A gente combinou, a gente conversou sobre... A gente tava com saudade de conversar, né? Vamos marcar um podcast. Vamos trocar uma ideia. A gente marcou isso lá para março, abril, que a gente marcou, né? Para poder bater com a data do dia da Bíblia, né? Faz tempo, né? Eu agradeço mais uma vez, né? Eu sou suspeito, né? Você é meu amigo, você é cúmplice, né? Você estava presente no meu casamento, né? Eu estava lá. Mas depois eu preciso ter... Porque não é a mesma, não é possível. Mas tudo bem, a voz é... Mas agradeço o convite, agradeço esse espaço. É uma honra, um privilégio estar aqui. Até antes de encerrar, só o pastor Kleber também vai falar sobre a FAESP, né, o Polo de Teologia, da qual o pastor Kleber ele é coordenador e professor também, que é um curso de teologia. São mais polêmicos do jeito que a gente está falando aqui hoje. Tem bastante contexto histórico, que nem todo mundo gosta, né, pastor, de contexto histórico. Sou um contador de histórias. Isso é bom. E eu agradeço a sua oportunidade, é uma alegria estar aqui com amigos para a gente falar sobre a palavra de Deus. E para você que está em casa, a Bíblia Sagrada ela é a fonte do entendimento, da sabedoria e para a transformação da vida. Não existe nenhuma situação que Deus não possa mudar ou resolver através da instrução e do ensino da sua palavra. Procure pessoas que você confia, que você respeita para tirarem suas dúvidas. Procure uma igreja onde você se sinta à vontade para poder cultuar e assistir, porque com certeza a palavra de Deus ela é autossuficiente e totalmente necessária para as nossas vidas e para a nossa sociedade. Muito bacana, muito legal. E você que ficou com a gente, nem que foi só um golinho, muito obrigado. Você também aí, tá? Esse programa fica aqui no canal, você pode assistir o dia e a hora que você quiser. Obrigado, gente. Valeu. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.